Como foi a minha história com a dor? Bom, hoje eu reconheço que, na verdade, Deus vai escrevendo a nossa vida para a gente poder resolver muitas das nossas questões e também contribuir com a vida de outras pessoas. Quando eu comecei a estudar odontologia, eu não imaginei que eu chegaria nesse amor pelo tratamento da dor. Eu comecei a odontologia com 16 anos de idade. Eu era bastante nova quando eu decidi pela profissão. E uma coisa interessante que aconteceu comigo nessa idade, antes de vir para Curitiba para fazer a faculdade, eu fiz a remoção de um siso e pelo tempo de extração na cadeira, pela dificuldade que foi o procedimento cirúrgico, infelizmente eu tive um deslocamento do meu disco articular e fiquei 3 meses com a boca fechada, sem poder fazer abertura bucal, com bastante dor e sem entender nada do que era uma disfunção temporomandibular e o porquê desse deslocamento ter acontecido. Mas, como a grande maioria das pessoas, como eu não entendia nada de articulação e tudo mais, você vai de acordo com o que vai acontecendo na vida. 3 meses de dificuldade de abertura bucal, depois voltou ao normal, vida que segue. Eu escutava um barulho quando abria e fechava a boca, mas ok, vamos conviver com isso. E eu comecei a faculdade de odontologia sem nenhuma pretensão em resolver essa questão, mesmo porque durante toda a faculdade eu questionava os professores em relação a isso, e durante a formação da faculdade não se via nenhum interesse em articulação, deslocamento, barulho, dor. Isso não tem dentro da graduação. Os professores estão focados cada um na sua cadeira, tratamento de canal, questões de dentística, estética, a parte de diagnóstico sim, mas a parte de disfunção e de dor, não. Durante a graduação não tem esse foco, não tem essa visão. Então eu terminei a faculdade com o meu deslocamento ali, o barulho acontecendo. Isso me incomodava socialmente, porque muitas vezes as pessoas me questionavam: nossa, você faz barulho quando mastiga? Que coisa esquisita. Sim, e isso me incomodava mesmo por ser dentista e não entender por que a minha boca estalava ou fazia esse barulho, esse incômodo. Mas ok. Durante esse período, nem sabia que existia algo na articulação ou qualquer especialidade em disfunção ou qualquer coisa assim. Daí eu fui fazer a minha primeira especialidade chamada ortopedia funcional dos maxilares. Lá o meu mundo se abriu. É uma especialidade da odontologia ainda pouco conhecida, mas brilhante. Por quê? Porque ela expande o nosso conhecimento. Porque nós deixamos de ser dentista de dente e começamos a ser dentista funcional. Entender que existe um músculo, entender que existe uma articulação, existe a parte óssea superior e inferior e que precisam estar engrenados através de uma função, que existe uma língua que está dentro da sua boca fazendo toda essa conjunção entre as funções, que existe a questão muscular. Foi como abrir a cortina para a odontologia, sair daquela questão dentária para a questão funcional. Foi lindo, mas eu ainda não entendia o que acontecia com a minha articulação. Depois da ortopedia funcional, eu fui fazer a especialidade de ortodontia, porque muitos pacientes estavam me procurando por uma questão de posicionamento dentário, que a ortopedia já me direcionava, mas muitas vezes eu precisava concluir com a ortodontia. E a ortodontia foi uma especialidade que me chamou bastante atenção, ela é bastante mecânica. É interessante como a gente tem uma visão diferenciada com a ortodontia. E os pacientes começaram a chegar até mim me questionando assim: doutora, eu vim por aparelho fixo porque eu estou tendo dor e estalido, barulho na articulação. Eu gostaria de fazer o tratamento ortodôntico para sanar isso. Interessante. Ao mesmo tempo, vinham outros pacientes que me questionavam assim: doutora, eu fiz tratamento ortodôntico, olha só, tá tudo retinho, lindo, mas agora eu tenho um estalido e tenho dor. E isso me intrigou. Como que uma ortodontia, como um tratamento, pode ser a causa e pode ser a solução de um problema? Tem algo estranho aí. E eu fui estudar mais.
E eu encontrei na disfunção temporomandibular a resposta para tudo isso. Porque, na verdade, não está no posicionamento dentário, mas na função que nós temos nesta região. E no mestrado de disfunção temporomandibular, eu comecei a entender que, na verdade, a gente precisa enxergar o paciente ou o ser que está sofrendo de uma forma mais ampla, de uma forma biopsicossocial, não só os fatores biológicos de um deslocamento mecânico da sua articulação, ou de uma alteração dentária, ou de uma questão funcional, mas também as questões emocionais, biológicas, psicológicas, emocionais e sociais, porque tudo isso, todas essas alterações vão influenciar na sua vida como um todo. E dentro disso, eu entendi que nós, profissionais da saúde, precisamos enxergar muito mais do que a sintomatologia do paciente. Ele vem trazendo uma situação, tem muito mais coisas por trás disso tudo. E foi juntando todos esses conhecimentos na formação em odontologia, a especialidade de ortopedia funcional, a especialidade de ortodontia, o mestrado em disfunção, que me fez entender o meu deslocamento de disco e como eu faria para recuperar esta função e diminuir esse estalido que me incomodava socialmente. Mas nessa caminhada aconteceu um outro episódio muito interessante. Eu comecei com dores nas costas que estavam me atrapalhando demais e tirando o meu sono. E eu comecei a procurar profissionais da dor, ortopedista principalmente, porque era uma dor nas costas. E o que eu me deparei? Com a seguinte frase: bom, essa tua dor é porque você tem uma escoliose. E você tendo uma escoliose, você não deveria ter escolhido odontologia como profissão, já que a odontologia vocês têm que ficar muito inclinados e tortos, não é? Então você tem duas opções: ou você convive com a dor, ou você deixa de ser dentista. Gente, olha o mundo caindo quando você ouve uma situação como essa. Que absurdo, não é? Eu tenho que escolher, ou eu convivo com a dor, ou eu deixo de ser dentista, uma profissão que eu me dediquei a minha vida toda. E eu olhei para aquela situação e falei, não, eu preciso entender mais sobre isso. E eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar sobre dor crônica. E eu comecei a conviver com profissionais que estudam a dor. E eu conheci um neurologista espetacular que me deu uma visão muito maior sobre esse mundo da dor e a possibilidade, sim, de eu resolver a minha dor e contribuir, a partir desse conhecimento, com a vida de tantas outras pessoas. E convivendo com esse profissional da neurologia, o neurocirurgião, e a sua equipe de dor formada por fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ginecologista, geriatra, todos esses profissionais juntos cuidando do paciente. E eu entendi que, na verdade, tem muito mais informação que precisa ser passada para o nosso paciente. Que, na verdade, o que eu tinha? Uma dor muscular. Causada por quê? Poderia ser pela minha postura? Sim, tinha uma postura. O dentista realmente fica numa postura ruim. Mas eu percebi que essa dor, ela vinha muito mais frequente quando eu me estressava. Quando eu discutia com meu marido, quando eu tinha um problema no consultório, quando eu tinha um problema com um funcionário, quando eu tinha uma situação para resolver, essa dor era mais intensa. E aí, vamos linkar as situações? Existe um fator biológico, físico, uma alteração muscular, existe um potencial agregador, que é o psicológico, que gatilha, que dispara, e existe também o social, toda essa relação nossa biopsicossocial influenciando sobre a dor. E dentro do mundo da dor crônica, eu olhei para tudo isso e falei, meu Deus, a gente precisa espalhar essa informação para as pessoas que estão sofrendo e buscando uma técnica para resolver a sua dor. E na verdade não está em uma técnica, não está em simplesmente remover a situação que estava ali ou fazer a fisioterapia e daqui a pouco a dor voltava e fazer fisioterapia de novo e daqui a pouco a dor voltava. Eu precisava compreender quais são os fatores que estão me gerando essa dor. Quais são os hábitos que eu tenho, não somente posturais, mas também de pensamento que me geram essa dor.
E o que eu posso fazer para controlar tudo isso? E a partir desta caminhada eu comecei a entender que a dor crônica, ela é muito mais do que uma dor física. Ela tem um envolvimento muito maior e vocês que sentem dor precisam entender disso. Por isso eu comecei a espalhar essa informação. Por isso eu comecei aqui no YouTube a gravar os vídeos para as pessoas entenderem devagarinho que você que sente dor precisa entender teu corpo, você precisa entender seus sentimentos, você precisa entender seus hábitos, porque senão o seu medo da não compreensão do que está acontecendo, de infelizmente profissionais que você vai encontrar pelo teu caminho e vai te desencorajar dizendo assim, dor crônica não tem tratamento, você vai ter que conviver com essa dor. Será? Isso é necessário? Será que não tem uma outra possibilidade dentro disso tudo? Não, nós temos que anunciar para as pessoas que sim, existe a possibilidade de você controlar tudo isso entendendo quais são os fatores que te geram essa dor, que sim, pode ser uma caminhada um pouco mais longa do que simplesmente toma um remédio, vai para casa, relaxa que está tudo bem. Não existe um medicamento milagroso para uma dor crônica, mas sim, existe a possibilidade de você entender quais são os fatores e aprender a controlar cada um deles a partir de uma mudança de comportamento. E eu vou comentar com vocês a minha caminhada durante essa jornada de formação em odontologia, depois em ortopedia funcional dos maxilares, depois em ortodontia, depois eu fiz também acupuntura, especialização em acupuntura, porque a medicina chinesa ela tem essa visão um pouco mais holística do ser humano e eu precisava compreender esses fatores psicossociais envolvidos na dor biológica, na dor física, e a acupuntura, a medicina chinesa ajudou bastante nesse sentido. E eu fui estudar também mentoria para eu poder passar essa informação para as pessoas. E dentro desta caminhada eu fui entendendo o meu problema. Eu consegui sim eliminar o estalido articular na minha articulação, mas eu compreendo também que quando eu estou mais tensa e acontece alguma situação que me desequilibra, o meu estalido volta e também às vezes dor. Isso é real? Sim. Mas eu consigo ter um controle para que isso não aconteça? Sim. Aquela dor muscular que eu tinha, que o médico disse que eu tinha que parar de ser dentista, eu consegui controlar? Sim. Eu posso parar de fazer atividade física? Não. Se eu paro de fazer atividade física, as dores voltam, porque são dores musculares. E você que tem dor crônica, precisa entender que a grande maioria das suas dores são musculares. Eu vou falar em termos simples aqui porque eu quero atingir pessoas como eu, que sofreu e que não sabia como fazer, que caminhada seguir, para onde ir. E eu quero que vocês entendam que sim, existem tratamentos, que sim, é possível, mas você precisa entender de tudo isso. Então não vou falar em termos técnicos, dores miofaciais ou características disfuncionais, não é essa a questão. Vamos ser simples. Existe um corpo que sofre. Um corpo que sofre por várias características. Muitas delas estão envolvendo a sua musculatura. E muitas vezes essa tensão muscular e essas dores são gatilhadas por situações emocionais que vêm junto. Então, quando a gente tem raiva, quando a gente tem frustração, quando tem medo, a sua contração é maior e você gera mais essas dores musculares no seu corpo. Então, compreender que nós somos um ser humano integral, envolvendo a nossa mente, o nosso pensamento, o medo, com os comportamentos e os hábitos, gerando as alterações físicas e também o relacionamento social envolvendo tudo isso, vai desencadear a sua dor. E sim, é possível controlar tudo isso para ter uma qualidade de vida. Você que tem dor crônica não precisa se entregar à dor e dizer meu médico falou que eu tenho que me acostumar com isso. Não, você não precisa se acostumar com isso. Existe uma possibilidade muito efetiva de você resolver e aprender a controlar, mas precisa também da sua dedicação. Então, hoje, eu me coloco como uma profissional completa da odontologia, que entende sim de dente, que entende muito mais ainda de ser humano. E a partir do momento que eu conecto a questão funcional, facial, com as necessidades do ser humano, a gente consegue controlar a dor. E é isso que eu busco fazer no meu trabalho hoje.
integrar todo esse conhecimento e essa caminhada que eu fui fazendo profissional, que me ajudou na minha necessidade pessoal e que com essa experiência pessoal eu posso entender você que sente dor e compartilhar a possibilidade de controle de tudo isso. Então, é isso que eu tenho feito aqui nos vídeos do YouTube. Trazer para vocês a possibilidade, com vídeos curtos muitas vezes, de compreensão, para que vocês montem dentro do cérebro de vocês o conhecimento para vocês terem o controle das dores de vocês. É isso o meu legado, é esse o meu desejo e é isso que eu tenho feito desde então.